Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do programa Mais D Social. E hoje nós vamos estar falando, nós vamos estar conversando sobre a questão que até ontem me perguntaram sobre isso e eu falei que a gente estaria falando disso hoje. Então vamos para o nosso assunto relacionado a quem deve estar na nossa direção, como que a instituição deve se compor, a instituição nessa parte administrativa, vamos dizer assim. E eu falei que a gente estaria falando sobre isso hoje. Então, eu acho que a gente tem que pensar no primeiro contexto que a gente não está sozinho, tá? E aí eu trouxe algumas palavras, para a gente começar a pensar em relação à nossa live de hoje. E aí eu trouxe essas palavras aqui para vocês. Então, assim, a questão do sozinho, palavra sozinho. Então, trouxe para vocês que significa inteiramente só, isolado, sem nenhuma companhia, ok? A segunda palavra que eu trouxe para vocês em relação a esse momento, quando a gente fala sobre quem está junto com a gente na instituição, eu trouxe a palavra omissão. Omissão é o ato ou efeito de não mencionar algo ou alguém, de deixar de dizer, escrever ou fazer algo. Segunda questão que eles falam aqui no dicionário é o ato ou efeito de deixar de lado, desprezar ou esquecer. E a terceira palavra que eu tenho aqui para vocês é responsabilidade. Obrigação de responder pelas ações próprias ou dos outros. Então, essas três palavras eu acho que são muito importantes quando a gente fala sobre projeto social. E assim, Débora, você fala de projeto social, mas projeto social é o que, afinal? É escrito? Projeto social é a ação da gente estar ali fazendo o bem para o outro? Meu projeto é um projeto, é um projeto social, é um coletivo, é um movimento social, eu sou uma OSC, eu sou uma ONG, afinal, o que eu sou? E aí a questão toda eu sempre falo para vocês que eu falo em projeto social, não importa o que você seja, não importa se você esteja legalizado ou se você não esteja legalizado, mas eu falo no global do projeto social. E aí eu também, para a gente começar assim nesse contexto, antes de eu começar a falar em relação a isso, como eu disse, eu falei três palavras para vocês, que são três palavras que eu vou estar falando sempre aqui nessa live de hoje. Então foi sozinho, omissão e responsabilidade, ok? Então vamos lá. Como eu disse, eu trouxe aqui algumas palavras e também trouxe aqui o sentido de algumas palavras, no sentido como a gente diz o que é ONG, o que é OSC, o que é projeto social. Então eu trouxe para vocês o sentido do projeto social. E olha só, gente, o que eu estou falando para vocês aqui, tudo está relacionado ao que a gente está falando dessa live de hoje em relação a quem faz parte do nosso projeto, ok? E isso é quem faz parte do nosso projeto, estou dizendo de administração. Não estou falando sobre beneficiários, tá? Então assim, projeto social, conforme o site, eu botei assim, são ações estruturadas e intencionais de um grupo ou organização social que partem da reflexão e do diagnóstico sobre uma determinada problemática em busca de contribuir em algumas medidas para um outro mundo possível. Então, praticamente, o que a gente sempre fala de projeto social, a gente quer fazer um futuro melhor. Então, projeto social. Aí, o que é ONG, gente? É feito por um grupo de pessoas em torno de um interesse e objetivo comum na realização de ações solidárias de ajuda mútua ou social. Aí, olha só, tudo isso a gente está falando aqui. Grupos, ações estruturadas. E aí, o que a gente fala quando a gente diz o que é OSC? E aí, a gente sempre vai pensar na OSC como um projeto realmente legalizado, tá, gente? Tanto que ele bota os 5 pontos da OSC nesse contexto. Ser entidade privada, não ter fins lucrativos, que todos que a gente falou aqui, de certo modo, todos não têm fins lucrativos, estar legalmente constituída, ser capaz de administrar suas próprias atividades e, quinto, ter participação voluntária. Então, se a gente parar para pensar, o tempo todo aqui a gente falou de pessoas. A gente disse um projeto que são organizações, tá? Grupos são mais de uma pessoa. Organizações são instituições. A ONG são grupos de pessoas que fazem
uma ação de interesse mútuo. E a gente acabou de falar sobre as OSCs, que colocou num ponto de OSC, tá, gente? Organização da Sociedade Civil, tá? Que é uma entidade, a gente já está legalizando esse projeto. E aí a gente fala também que é de ser capaz de administrar suas próprias atividades e ter participação voluntária. Então, se vocês pararem para pensar, o tempo todo a gente falou de pessoas, a gente falou de gente ajudando o projeto. Aí a questão é, eu acabei de falar para vocês sozinho. E se a gente parar para pensar, todas as lives que a gente faz aqui, eu sempre escuto, na verdade eu não escuto, né? Eu vejo vocês escreverem a questão de vocês estarem sempre sozinhos. O sozinho que eu falo é sempre, Débora, é muito complicado, que tudo está em cima de mim. Eu tenho eu estou com algumas pessoas, mas tudo fica em cima de mim. Eu não sei mais o que eu faço, que eu faço tudo sozinha. E se você pensar bem, o que o tempo todo eu falei para vocês aqui de três formas, né, que a gente pode botar, que é projeto social, ONG e OSC. O tempo todo eu falei para vocês que são grupos de pessoas. Não tem como você estar sozinho. A gente sempre está com alguém ali. E a questão é se pode ser um pouco de brincadeira de eu estar falando isso, de às vezes até sorrir para vocês, mas a questão é, não é possível a gente estar sozinho. E aí a questão toda de eu estar falando esses pontos para vocês é que realmente quando a gente vai legalizar o nosso projeto, foi essa questão que a gente falou ontem, que eu falei que eu estaria falando com vocês hoje. Quando a gente pensa em legalizar o nosso projeto, a gente tem uma direção. E se a gente parar para ver o nosso estatuto, a gente tem uma formatação do estatuto. A gente não fala assim, vou fazer um estatuto do além. Não. Como eu digo, a gente tem que ter leis, né, que falem alguma coisa. Até ontem, se eu não me engano, eu falei até uma parada errada, que eu falei, não, tá na Constituição Federal. E foi errado, tá no Código Civil. É que é muita lei, às vezes eu me enrolo, gente. Então tá no Código Civil. Quando a gente fala, eu vou fazer o meu projeto, eu vou legalizar o meu projeto, aí eu vou lá e falo, tá, vou legalizar, como que eu vou legalizar isso aí? Como que é conforme de legalizar, eu tenho que estar conforme a lei? O que é isso aí? E aí, quando a gente para pensar, conforme a lei, a gente vai por uma lei. E não é simplesmente uma lei. A gente tem várias leis e a gente vai se adequando, como eu digo, o projeto social, vamos colocar a OSC, vamos dizer, as associações, quando elas surgiram, e a gente fala assim, Débora, mas quando elas surgiram lá na época, desde que o mundo é mundo, existe o trabalho social, tá, gente? Desde que o mundo é mundo, existe trabalho social, mas a questão é, a gente foi mudando, a sociedade foi evoluindo, a gente foi se formulando, né? E a gente foi começando a criar regras nesse contexto. E esse contexto a gente chegou no momento que a gente falou, a gente hoje tem Organização da Sociedade Civil. Só que se vocês já pararem para pensar e começar a ver um pouco da história, um pouquinho das leis, a gente vai ver que as nossas leis relacionadas ao terceiro setor, elas não são super antigas. Elas são atuais. Se a gente pensar, vou falar sobre o título de OCIP, é 99. É 99. Vou falar hoje a lei que rege o terceiro setor, 2014. Então, assim, afinal, da onde surgiu, da onde veio a nossa base para fazer a parte da legalização, para fazer a parte legal do terceiro setor? Aí a gente pensa, do segundo. Claro. E aí, como eu sempre falo, eu pego pelo menos algumas noções da onde, conforme for, como tem que ser melhor, através das organizações realmente do segundo setor, para que a gente possa fazer o nosso trabalho de uma forma correta. E a questão é essa. Quando a gente fala de vou legalizar o meu projeto, como que a minha instituição tem que estar formalizada, quem são as pessoas que têm que compor a minha direção, compor os meus conselhos, será que tem que ter mesmo um conselho? Porque aí vai vir a questão, eu vi que para fazer parceria com o poder público era obrigado a ter um conselho fiscal, mas agora não é mais, porque eles tiraram. Então a questão toda depende do que você quer. Depende do que você quer. A questão toda não, na minha concepção vamos abrir o leque das opções, já que a gente vive de doações, para que a gente possa captar de todos os lugares, ok? Então, assim, quanto melhor tiver o nosso estatuto, que é aquele documento que vai dizer o que eu posso ou não posso fazer, é o nosso estatuto dentro da nossa instituição. Débora, mas tem várias leis. Sim, mas quem rege sua instituição é seu estatuto. Se teu estatuto está dizendo que você não é assistência, você não vai poder nunca
Exemplo, tá, gente? Às vezes eu fico falando com vocês, mas eu sou assistência. A gente todos somos assistência, mas aí conforme o que tiver escrito no nosso estatuto, a gente vai fechar algumas portas pra gente. Exemplo que eu posso dizer para vocês. Eu acho que eu até contei uma vez essa história para vocês, que a gente tem o SEMAS. E o SEMAS, ele tá na assistência. E aí, quando a gente vai pedir o SEBAS, o SEBA ele tem 3 linhas de atuação, que é a assistência social, a saúde e a educação. E a assistência social vem o SEMAS. A saúde vem em relação ao SUS, realmente, a gente tem que ver lá tudo direitinho para ver o Ministério da Saúde, para a gente pegar essa parada. E a gente tem o SEBA Educação, que tem a ver com o MEC. E a questão toda, muitas instituições estavam no SEMAS de assistência social. E, não sei, no ano de 2017, a gente quase perdeu a certificação na instituição onde eu trabalhava. A gente praticamente perdeu o SEMAS, e a gente foi brigar com eles, não brigar, mas a gente foi no sentido de pedir a certificação novamente, porque a forma como a gente falou não estava alinhada com o que eles queriam. E aí a questão toda foi que em 2017, numa base de quase 2.000 instituições, no final de 2017 para 2018, praticamente tinham umas 400 e poucas instituições do SEMAS, como assistência social. O que eu estou dizendo com isso para vocês? Que eles reviram tudo lá, viram quem eram realmente as instituições, qual linha de atuações que elas estavam, e aí, depois dessa análise toda, viram que tinha gente da educação, tinha gente da saúde e tinha gente da parte da assistência. Quem estava nas outras 2 linhas saíram e ficaram apenas o pessoal da assistência social. Então, o sentido vou pegar a certificação do SEMAS, eu tenho que estar alinhado com a área de atuação, que é a assistência social. E aí a questão toda é, o meu estatuto que vai me dizer isso. O meu estatuto pode dizer, eu trabalho na área de assistência. Aí assistência, entendeu? Eu trabalho na área de assistência social, ela é bem ampla. Entendeu? Que aí que vai falar, como assim bem ampla, Débora? Com os meus objetivos, eu posso atingir um monte de coisa. Eu posso atingir educação, eu posso atingir cultura, eu posso atingir lazer, eu posso atingir saúde, porque eu estou falando da assistência. No contexto, no todo, como eu vou trabalhar, aí vai ser outros 500. Por isso que algumas coisas eu pergunto, como está escrito o seu estatuto? É assistência social? É educação? É cultura? Você pode botar essas linhas todas. Entendeu? Se você deixar alguma linha de atuação, você vai perder a oportunidade. Mas a questão é, o que eu faço no final das contas? Entendeu? Mas aí, voltando aqui à situação. Aí a questão toda é, no meu estatuto eu começo com esse ponto. E aí a gente tem, quem é sua direção? Quem é a sua presidência? Que depende do teu estatuto, como está escrito. E aí a questão é essa, a sua presidência ou a sua direção é você que faz. Como é a sua direção? A sua direção pode ser um presidente, um vice-presidente, acabou. Um presidente, 2 vice-presidentes, vice-presidente 1, vice-presidente 2, acabou. Um presidente, 2 vice-presidentes, um diretor financeiro, então aí já tem 4 pessoas. Na sua direção pode ser um presidente, 2 vice-presidentes, um diretor financeiro, um vice-diretor de financeiro, e você pode fazer quantas pessoas você quiser na sua direção. A questão é, a gente não está sozinho. Porque no momento que eu boto no estatuto dizendo que a minha direção é composta por 2, 3, 4, 5 pessoas, eu acabo de dizer para vocês nesse momento, se você tem um estatuto, se no seu estatuto está dizendo que você tem uma direção composta de 2, 10 pessoas, e você tem uma ata de eleição que conta o nome dessas pessoas, mais uma vez eu te afirmo, você não está sozinho. Você não pode nunca dizer para mim que eu estou sobrecarregada porque eu faço tudo sozinha. Aí a questão vem, Débora, então, essas pessoas não participam do projeto. Elas não estão ali. E aí eu falo para você, desculpa a expressão, mas vou falar, boba é você. Sabe por quê? Porque com certeza nas horas boas de falar lá, o projeto ganhou um prêmio, o projeto vai fazer festa, o projeto vai aparecer na televisão. Essas pessoas aparecem? A maioria das vezes sim. E assim, isso é chato. Isso é chato com você. E aí, como eu falei das 3 palavrinhas que a gente falou lá em cima,
Isso é omissão dessas pessoas. Quando elas falam, eu não tenho obrigação de fazer nada. Eu falei com você que eu ia assinar meu nome, que eu ia fazer parte do seu projeto, porque você não tem ninguém. Mas a questão é, você faz parte do projeto, você está com o nome ali, você escreveu o seu nomezinho, colocou seu nome, identidade, tudo direitinho. E aí a gente tem aquela questãozinha da da responsabilidade. Se você assinou, você disse, a responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua. Sabe por quê? Porque no momento que acontecer qualquer coisa dentro da instituição, que o seu nome aparecer lá dizendo quem fez merda foi a Carolina, que estava fazendo tudo sozinha, coitada, que estava lá desesperada, fazendo coisa, aí escutou alguém falar uma coisa e a outra pessoa disse aquela outra coisa, ela foi lá e fez, e aí deu ruim. E aí a questão toda é, a Carolina não responde sozinha. A Carolina estava com boa vontade. Ela viu, acreditou, de certo modo não correu atrás para ter certeza daquilo. Por isso que eu falo muito para vocês, de tudo que eu falo para vocês aqui, a gente bota leis, tá? Que é muito importante, que aí vocês podem olhar, dar uma olhadinha na lei, vai procurar o site, no site vocês mandam uma mensagem, porque é mais fácil. As informações ficam mais fáceis. De vocês simplesmente, eu falar uma coisa para vocês, gente, é desse jeito. E vocês vão falar, caraca, a Débora falou, é isso? Não. Sempre desconfio algumas vezes. Por isso que eu falo o quê? Vou dar lei. Eu vou dar o site. Eu vou dar tal coisa. Por quê? Porque o meu conhecimento é através dessas informações. Então, eu passo a informação para vocês através dessas informações. Não falo aleatoriamente. E aí a questão é, quanto mais eu boto informações, vocês podem pesquisar essas informações. E a questão toda é essa em relação ao nosso estatuto e à nossa direção. Se você cometer um erro nesse contexto de ouvir alguém falar, eu fiz e deu ruim, a Carolina não responde sozinha. Todo mundo que está lá, vice-presidente 2, diretora financeira, vice-diretora, todo mundo responde. Débora, mas quem fez besteira foi a Carolina. Certíssimo. Mas o nome da Carolina não está sozinho. Ali, naquele documento, diz para você que o vice-presidente, a diretora financeira, o vice-presidente 2 tem determinadas funções e atribuições. E dentro dessas atribuições está dizendo lá, ver o que a presidente está fazendo. Tomar conta do patrimônio da instituição, fazer tal coisa, tal coisa. Se você falou, eu vou ser vice-presidente e vou fazer esse tipo de coisa, eu vou fazer. Eu não posso ter, dentro do meu projeto, pessoas que dizem que eu vou te ajudar. Não é ajudar colocar um nome numa ata e dizer, eu estou ajudando você a ter o teu projeto, então eu vou te dar o meu nome. E aí, se a gente parar e vir para o nosso mundo real, a gente pensa, não tem aqueles laranjinhas? A gente não vê aquela parada dos laranjinhas? Não sei se vocês conhecem essa expressão, laranjinha. As pessoas fantasmas. Ah, nossa, viram lá no Congresso vários nomes e foram pesquisar, esses nomes são todos fantasmas. Mas tinha um monte de gente recebendo dinheiro. Vocês já ouviram falar isso? Teve uns escândalos aí, e fala, fulano era um laranjinha. O cara nem sabia que ia fazer alguma coisa, nem sabia, mas ele estava com o nomezinho lá, recebia um dinheiro que repassava para outra pessoa, e a questão do fantasma é, o cara tinha um nome, ninguém sabia que o cara existia, tinha até gente que morreu e estava lá, o cara recebia pelo dinheiro daquele maluco lá que tinha morrido, e no final das contas a gente entende o quê? Que a gente praticamente faz isso sem saber. Entendeu? A gente tem pessoas fantasmas no nosso projeto. Essas pessoas fantasmas são essas pessoas que não te ajudam, mas estão na sua ata. São pessoas que constam na sua documentação, mas não te colaboram com nada com você. Só que o problema todo é, lá, naquele caso do nosso mundo real, a gente não sabe nem quem é. Eles nem sabem que eles estavam ali. E no nosso mundo paralelo, que é o projeto, a pessoa sabe. Ela simplesmente omite. Que a gente falou, a palavra aqui da omissão foi ato efeito de deixar de fazer alguma coisa. Então, assim, ela não faz, ela simplesmente não quer. Mas o negócio todo é que nas horas boas, as pessoas aparecem. Então, é aquela coisa,
fazer a festa, montar a mesa, botar, como se fala, encher bola. Todo mundo, ninguém quer, né? Mas na hora de estar lá, sentar, todo mundo comer o bolo, encher a barriga, todo mundo quer. É isso aí. É como se fosse isso. Os nossos fantasmas aparecem, porque está num momento bom, está num momento delicioso, momento agradável, momento de divulgação. E aí é show de bola. Só que o problema todo não é assim. A gente não pode deixar assim, gente. Como eu disse, isso não pode. É muito legal, mas o problema todo é, você tá se ferrando. Você tá lá, caraca, Débora, eu escuto isso direto. Eu não sei mais o que eu vou fazer na minha vida. Eu tô trabalhando igual não sei o que. Só que o problema todo é, tu tá fazendo sozinha com aquelas pessoazinhas lindas e maravilhosas que tá na sua ata, dizendo que vai fazer contigo. E a questão toda é, não pode, gente. Não dá pra ser assim. Ah, Débora, mas aí ela não tem tempo. Ué, você tem? É sério, é sério. Essa é a pergunta. Você tem? Não, mas aí, poxa, o projeto foi eu que imaginei, o projeto foi eu que criei. E mais uma vez eu coloco, o projeto foi você que criou. O projeto foi imaginado por você. Pessoas acreditaram em você e foram junto contigo. Mas o projeto não é seu. O projeto é de todo mundo. O projeto é um legado que vai deixar ali, ó. Eu vou deixar ele viver ali, ó. Vou embora, tá ajudando o povo, vai continuar ajudando o povo, eu vou viver minha vida. A questão é essa, gente, mas o negócio não é esse. A gente fica com os dumbos. O projeto foi criado por mim. O projeto foi idealizado por mim. O projeto é meu, Débora. Não é, gente. Enquanto vocês tiverem a concepção que o projeto é meu, vocês vão ficar assim. Vão fazer tudo e mais um pouco. Porque vocês ficam na concepção de, se eu não fizer, quem vai fazer? E a questão é, no momento que você falar, não, o projeto não é meu, o projeto é nosso, aí as coisas vão mudar. O projeto é nosso. Você colocou o seu nome dizendo que ia me ajudar a fazer isso, 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 isso. Arranja tempo. O dia tem 24 horas. Você não fica lá vendo o celular? Às vezes a gente não está parado ali hoje. Exemplo, hoje a gente está praticamente em casa aqui, nesse momento de quarentena. Aí a minha pergunta para vocês: quantas pessoas ficaram no WhatsApp direto hoje? Quantas pessoas estão maratonando série? E aí a pergunta é: mas eu não tenho nada para fazer, Débora. Poxa, a gente está nessa crise aí ferrada, todo mundo não tem trabalho, tem umas coisas sinistras. Aí eu te pergunto, você não tem projeto, não tem? Tu não é ajuda voluntária, tu não é diretora. Não, Débora, mas aí tem que saber, né? Tá mó prejuízo aí fora. Mas a fulana não tá fulana não é tua presidente, não tá correndo atrás. Ah, mas o projeto é dela? Eu falei porque eu ia tentar ajudar, mas ela não quer que eu ajude. Aí é como eu escuto isso com os projetos que eu trabalho. A fulana vai ajudar. Ajuda. Ah, mas aí a fulana falou que não dá para fazer porque ela não pode fazer isso. Gente, a gente não precisa sair de casa. Se a fulana quer correr atrás na rua, ok, ela é dessas. Mas você tem a responsabilidade de fazer o quê? Pô, eu vou ligar, eu vou mandar e-mail, eu vou entrar no site, eu vou ver a documentação, sei lá, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou fazer algo pro projeto. Eu não vou deixar só a fulana que idealizou fazer, o projeto é dela. Não, gente, o projeto é nosso. No momento que a gente não tirar da cabeça que o projeto não é meu só porque eu idealizei, a gente vai ficar sempre com essa questão que o meu dia vai valer 30 horas. Se fulano não foi, o problema é dele. Só que não pode ser o problema dele, gente. O problema dele é não ficar com a gente. O problema dele é ele botar o nomezinho lá e se eu fizer besteira, ele vai ser preso junto comigo, ou ele vai responder e pagar algumas dívidas junto comigo e ele falar, a culpa é sua. E aí eu tenho toda a resposta do mundo falar, a culpa não é minha nada. Na hora que eu precisei e falei pra você, você falou o que pra mim? O projeto não é seu, se vira aí. Aí eu falo, então, me virei, pedi ajuda, ninguém me ajudou, eu me ferrei e ferrou todo mundo junto. Se eu cair, vai cair todo mundo. A questão é essa. Se cair, vai cair todo mundo. Se subir, vai subir todo mundo. E aí a questão do trabalhinho de grupo que eu falo. O trabalhinho de grupo é como? O trabalho de grupo é, que eu nunca gosto de falar do trabalho de grupo.
Vocês já foram estudantes, acredito eu, né? Porque a gente estuda. E aí o professor falava, vamos fazer o trabalho em grupo. Fernanda, Débora, Carolina e Paulo. O Paulo falava, gente, isso é coisa de menina. Eu não vou fazer isso aí, não. Bota meu nome aí, e a gente vê como vai ficar. Aí todo mundo, qual é, Paulo? Que não sei o que lá. Não, faz aí, se vocês quiserem, eu compro uns lanchinhos para vocês fazerem o trabalho, mas eu não vou participar disso, não. Tchau, Paulo. Aí a Fernanda falava, não, vamos se juntar, gente, vamos fazer tal coisa. Nesse dia não dá, porque eu tenho curso de inglês. Então vamos fazer no outro dia, gente, porque é aquela coisa, pessoas, colégio público, nem todo mundo tem computador, nem todo mundo tem celular, então o trabalho tinha que ser na escola, biblioteca. Não dá, não. Vamos marcar na biblioteca no dia tal. Chegava lá, 2 pessoas. Com um grupo de 5. E aí ficava, não dá. No final das contas, não dava mesmo para fazer ninguém. E aí ficava aquela 2, 3 dias para fazer o trabalho e aparecia 2 pessoas. E aí, como eu digo, as 2 trouxas. Que fazia o trabalho sozinha. E no final das contas, ganhava 10 todo mundo. Na hora de se sacrificar, quem se sacrificou lá? As 2 trouxas. Que, de certo modo, desculpa a expressão, mas a gente que está fazendo tudo sozinha, a gente somos trouxas. Somos, gente. Desculpa, mas é. Mas, Débora, mas o projeto é meu, eu não estou sendo trouxa. O projeto é o meu sonho. Eu sei, gente. Eu sei que é teu sonho. Mas é justo você ficar doente. É justo você perder cabelo. É justo você ter gastrite. É justo você ficar se virando nos 30. É justo você ficar brigando com teu marido. É justo você deixar de comprar coisa para sua filha. É justo. É justo, no final das contas, quando dá tudo certo, tem festa de Natal, tá todo mundo rindo, sorrindo, aí tá lá bonitos. Tá tão bonito o projeto. Obrigada, amiga. Foi um trabalho árduo durante o ano. Árduo pra quem? Tu nem ajudou, mas tu vai falar, não, porque, coitada, a pessoa ajudou a te dar um nome pra botar na ata. É injusto. Isso não é ser legal com você, te ajudar a botar um nome. E aí eu digo pra vocês, tá difícil? Ajuda amigos novos. Vai procurar amiguinhos novos, gente. E a questão é, como eu vou procurar amiguinhos novos, Débora? Chamando voluntários. Chamando pessoas para fazer parte do seu projeto. Quanto mais pessoas estão no seu projeto, mais você está ali olhando para as pessoas, vendo as pessoas, o que elas estão fazendo, o que elas estão deixando de fazer. Não, Débora, mas a Carla está comigo há anos. Anos fazendo o quê? O primeiro ano ela foi maravilhosa, a gente bombou, a gente fez coisa pra caramba. Tá, mas você já tem 10 anos de projeto. 10 anos de projeto, você entra a eleição, sai a eleição, entra a eleição, entra a eleição, sai a eleição, e você continua sempre aí. E pra minha concepção isso nem é legal. Tinha que botar outras pessoas para pensar, mas Débora, o projeto é meu. Não é. O projeto não é seu. O momento que você criou um projeto, você legalizou um projeto, o projeto virou público. É público, não é seu. Não é seu. Aí a questão é, vamos para algumas leis. Que eu falo pra caraca, vamos para as leis. Como eu disse para vocês, eu trago leis para vocês. Vou criar o meu projeto agora, vou legalizar o meu projeto, Débora, o que eu vou fazer da minha vida? Código Civil, artigos 53 a 61. Como eu disse, a minha cola está aqui e eu não sei todos os artigos de cor. Então, a Lei 10.406 de 2002. Aí ele diz lá no seu parágrafo 53, como eu digo, 53 a 61. Quem vai fazer a sua associação juridicamente falando? Aí, como eu disse, a gente, quando trabalha com organização da sociedade civil, a gente está lá na organização da sociedade civil referente à associação e fundação legalmente falando. E eu, como eu disse para vocês, o meu foco aqui é associação. Não é fundação, eu sei algumas coisas sobre fundação, eu sei algumas coisas sobre cooperativas sociais e sei algumas coisas em relação à parte religiosa. Mas são leis diferentes, são vertentes diferentes. Então, assim, eu falo muito aqui sobre associação. Mas se vocês pensarem bem, qualquer coisa que está relacionada com gestão, a gente está falando. Só que, nesse momento, a gente vai falar sobre associação. Tá ok? Então, no Código Civil, artigo 53 a 61, ele diz: constitui-se associação pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos. Mais uma vez, união de pessoas. A lei está dizendo que é união de pessoas. Como é possível você fazer tudo sozinha? Aí, mais uma vez, o que está acontecendo?
O que está acontecendo com você de fazer tudo sozinha? Quem está errado nessa história? É sério, gente. É sério, eu juro pra vocês, é sério. As perguntas que eu faço não é brincadeira. Às vezes eu fico rindo assim, mas é uma coisa muito triste. É triste porque eu chego dentro de projeto, as pessoas falam, o que eu tô falando pra vocês? O projeto é meu, foi eu que idealizei, eu que vou ficar na frente, eu que vou fazer tal coisa. A pessoa me ajudava, agora não me ajuda mais, mas ela tá me ajudando mudando o nome. E eu sempre falo o que eu tô falando pra vocês. Gente, é injusto com você e é injusto com aquelas pessoas. É muito mais injusto para você porque você está sobrecarregada. Você divide a sua vida no mundo real com a sua vida no projeto social, que é a sua coisa imaginária, que é aquela coisa paralela, que faz tudo diferente, impressionante, que eu não sei como as pessoas conseguem fazer isso, mas fazem. E a questão toda que a gente tem mundos diferentes, e não são mundos diferentes, a gente caminha juntos. Tudo que acontece no mundo real, acontece no mundo paralelo, que é o projeto social. Tudo! Só que a diferença é, a gente acredita que é um mundo perfeito. Ah, não é perfeito não, porque falta recurso, falta voluntário, aí falta recurso, aí a gente fica só no recurso, que é recurso dinheiro, falta recurso dinheiro, aí falta voluntário, é burocrático, aí tu fica inventando várias coisas, tu fala, o mundo real é igualzinho. Falta emprego. A gente hoje está num mundo horroroso nesse momento e você não está vendo isso. Você está pensando, cara, o mundo está horrível. E aí tu vai pro mundo do social e tu fala, o social tá horrível, meu projeto tá horrível. Aí tu, caraca, tá horrível pros dois lados, ou melhor, tá horrível. Tá ruim a situação. Não é para o projeto social, é para todo mundo. E a pessoa fica, não, mas o projeto social tá pior. Não tá, gente. Tá igual para todo mundo. Ah, não, mas é muita burocracia fazer coisa no projeto social. Mas no mundo real também, tu vai tirar uma carteira de motorista, é uma burocracia, senhor. Ah, mas é diferente, porque o mundo do projeto social é muito mais. Não é, cara. Então, assim, a gente para pensar que não é fácil nada. Nem no nosso mundo real, nem no nosso mundo paralelo. Só que a diferença é que a gente quer botar aqui o nível. Não sei nem falar no inglês que a gente bota no videogame, a gente quer botar o super difícil para o nosso mundo do projeto. Só que não é. A gente transforma no difícil. Por quê? Porque a gente faz o quê? Tudo sozinho. Porque o projeto é meu. O sonho é meu. Eu quero fazer dessa forma. Só que a questão não é. Porque eu acabei de ler para vocês no Código Civil, artigo 53, que é a união de pessoas. Mas você sempre diz, quando eu criei eu tinha gente. Mas com o tempo, as pessoas foram indo embora. E a minha pergunta é, por quê que elas foram embora e só você ficou? Vamos lá, artigo 53, foi o que eu acabei de ler. Então, artigo 54, sobre pena de nulidade, os estados são associações, contera a denominação, aos fins, a sede da associação. Então, denominação é o nome, os fins são instituições sem fim lucrativo na área de assistência, e a gente vai falando. Sede da associação. Algumas pessoas me perguntam sobre isso, Débora, mas a sede, eu sou obrigada a ter uma sede? Não é obrigada a ter uma sede. Você pode ser uma pessoa que trabalha itinerante. Você pode ter uma sede no contexto de, a minha sede é minha casa, onde está todas as documentações do projeto, mas a igreja, a escola, vamos dizer, o clube cede o espaço para mim. Mas a minha sede tem que ser aonde eu moro, entendeu? Tem que ter um espaço ali. Se eu não tiver um espaço físico mesmo onde acontecem as atividades, a minha sede vai ser a minha casa, ok? E aí eu vou ter que especificar depois com o tempo em relação a isso. Os requisitos para admissão, demissão e execução dos associados. Outra coisa que a gente sempre fala em relação a voluntários, os nossos associados, gente, são os nossos voluntários. Se a gente pensar bem, os nossos associados acabam também sendo os nossos doadores. Porque eles vão estar se associando à instituição, eles vão ser os nossos doadores. E aí a questão é, Débora, mas tem um pontinho, que eu vou falar ali na frente, que fala sobre o nosso patrimônio. E a gente fala da doação de pessoas físicas. Sim, a gente fala sobre doação de pessoas físicas. Mas se a gente pensar, doadores, eles vão estar doando para o nosso projeto, eles vão acabar sendo um associado no nosso projeto. Mas aqui está muito mais referente em relação a pessoas que participam do nosso projeto como voluntários mesmo, tá? Os direitos e deveres dos associados. E aí é mais uma coisa que eu sempre falo, gente,
voluntários têm direitos e deveres. Mesmo que ali no nosso estatuto não tenha aquela coisa falando, os associados ficam num todão, entendeu? Um todão. E aí as pessoas ficam, mas aí um todão ali não é parecido com o que eu falo pro meu voluntário. Tem que ser. Tem que ser super parecido. Porque algumas pessoas botam um associado como pessoas que dão uma receita, vamos dizer assim, que dão uma doação para o projeto. Então a gente também tem que levantar uns pontos em relação a isso. Mas é sempre bom a gente pensar nesse contexto. Associados também são os nossos voluntários, associados também são os nossos doadores. Eu penso dessa forma, tá? As fontes de recursos para a sua manutenção. E aí vem as fontes que a gente bota no estatuto dizendo eventos, bazares, eventos, tá? Eventos já está incluído bazares, leilões, bingos, esse tipo de coisa. Emendas parlamentar, como se fala, parceria com o poder público, empresas, e blá, blá, tudo que tem direito. Então a gente bota tudo que tem direito para sempre ampliar isso aí. As condições para alteração da disposição estatutária e para a dissolução da instituição, as formas da gestão administrativa e da aprovação dos aspectos de contas, e isso aqui é muito importante. Quando a gente fala isso aqui, aprovação dos aspectos das contas, muitas pessoas esquecem isso. O que é isso, Débora? Praticamente aqui na lei, foi mudado em 2005, mas eu gosto de colocar esse ponto aqui, que assim, quando ele fala as formas da gestão administrativa e da aprovação dos aspectos das contas, eu penso muito no contexto de ter uma gestão que, como eu disse, dos 5 pontos, ela saiba administrar suas atividades, e ao mesmo tempo, quando ela fala de contas, ela está dizendo da nossa forma de ser transparente com as pessoas que doam pra gente. Porque a gente omite muito as coisas. E não sei vocês, mas atualmente, quando a gente fala nesse ponto no nosso estatuto, a gente bota conforme as regras contábeis da lei XYZ. Então a gente bota essa observação, e quando a gente bota essa observação, mais uma vez está dizendo, a gente tem que ter um demonstrativo financeiro. E aí a questão toda é, Débora, mas eu não tenho. E aí eu falo, gente, tem lá o ITG 2002, vamos ter um contador compatível com essa realidade, que conheça essa lei, para que ele bote da melhor forma possível a nossa contabilidade. Eu ganho 100% de coisa doação. Não importa, que ele coloque da melhor forma possível, porque doação de produtos in natura, doação de recursos financeiros, doação do trabalho voluntário, tudo isso vai virar um valor. Mesmo que esse valor seja fictício na nossa mentezinha aqui. Mas lá vai entrar como doação valor de tantos R$1.000 e saída de doação tantos R$1.000. Vai bater, vai zerar e todo mundo vai saber que não é dinheiro nenhum, porque isso está nessa norma, tá? Nessa regularização. E as pessoas às vezes esquecem esse ponto. Então assim, a gente está no nosso estatuto e a gente esquece. Não tem contabilidade não? Tem, tá na lei. E a gente não pode esquecer isso. Ele fala dos associados devem ser de iguais direitos, aos estatutos podem ter categorias e vantagens específicas. Então assim, associados devem ter iguais direitos, mas o estatuto pode instituir categorias com vantagens especiais. Aquele contexto de estar todo mundo junto e misturado, esse tipo de coisa, porém, a gente acaba virando um associado, acaba virando um voluntário, acaba virando o nosso presidente. E aí o nosso presidente vira um presidente, ele desce um pouquinho ali e vira um gerente, um assistente social, esse tipo de coisa. Então, de certo modo, ele vai ter aquela vantagem de virar presidente e descer para ser um cargo. Não é descer, ele vai continuar sendo presidente, ele vai continuar fazendo o cargo dele ali de funcionário da instituição, como se chegou como voluntário e virou um presidente de repente. Mas aquela coisa não é de repente. A gente vê aquela pessoa. Importante também que a gente acaba tendo chapas dentro da instituição. Como eu falei, eu passei durante praticamente quase 8 anos dentro de um projeto e eu vi várias vezes, quando teve eleição, ter chapas. Chapa 1 e chapa 2. Quem é que os voluntários vão escolher para fazer parte da direção esse ano? Entendeu? E aí tinha chapa 1 e chapa 2. A gente pode ter essa coisa de chapa 1 e chapa 2. Não é falar, eu sou presidente, eu sou a pessoa que fundou a instituição, eu sou a idealizadora do projeto, eu vou ser sempre presidente. Claro que não. Pode chegar ali 3 pessoas e falar, para participar e ser da diretoria tem que ser 3 pessoas, ou 4 pessoas, ou 5 pessoas, então eu vou montar minha chapa e na hora H a gente escolhe quem vai ficar na presidência. Sabia que pode ser feito isso? Mas também tem que estar no estatuto, tá, gente? Pode ser eleição, pode ser chapa, esse tipo de coisa. A qualidade dos associados, a 56, 57, execução do associado, são a admissão, havendo justa causa, ele diz aqui se a pessoa pode sair ou não do projeto, esse tipo de coisa. 58, nenhum associado poderá ser impedido de exercer direito ou função que lhe tenha sido
legitimamente conferida. Então, é aquela coisa, se ele virou presidente, se a eleição aconteceu ali e as pessoas votaram para ele ser presidente, você não pode falar, não vai ser porque eu sou idealizadora do projeto. Não pode. Tá ali, tá? 59. Compete privativamente a Assembleia Geral, aí ele bota aqui Assembleia Geral, destituir os administradores. Aí é essa questão dos administradores que eu falei em relação à sua ata de eleição, em relação à sua direção. E aí ele não bota necessariamente, eu acho que até deu uma puladinha aqui, mas depois vocês podem ler a lei certinho, que a gente diz que a gente pode fazer, dentro do nosso projeto, a gente pode ter os órgãos deliberativos, que pode ser a direção, pode ser um conselho fiscal, um conselho consultivo, um conselho não sei das quantas, a gente pode fazer isso. E a questão, como eu disse logo no começo da nossa live, depende de instituição para instituição. Eu gosto de ter um conselho fiscal. Como eu disse em uma das lives aqui que a gente teve, o conselho fiscal tem uma importância muito grande porque ele fiscaliza a direção. E aí, mais uma vez, quem é seu conselho fiscal, Carolina? Então, é um amigo meu, que ele também nunca apareceu, mas ele é um doador, então eu botei ele porque ele doa um valor significativo para a instituição, ele virou um conselheiro fiscal. Também tem a mãe da Carla, que também é conselheira, e também tem a mãe da Fernanda, que também é conselheira. Tipo assim, no estatuto diz que tu tem reunião de 6 em 6 meses, acontece? Nada, Débora, que acontece o quê? A direção nem aparece aqui, tu acha que o conselho vai aparecer? Aí, mais uma vez, você tá sozinha por quê? Se tem gente que diz que existe, que tem um estatuto que você tem que fazer conforme o estatuto e nada acontece. Aí mais uma questão em relação à nossa terceira palavra que a gente falou aqui nessa live de hoje, logo quando a gente começou, responsabilidade. E a responsabilidade, gente, não tem só a ver com as pessoas que estão sendo omissas com a instituição, mas também você. Você que faz tudo, que tem que fazer tudo, que resolve tudo, que faz tudo pelo projeto, também está sendo omissa. No momento que você tem um estatuto que diz que tem que haver uma reunião, pelo menos 2 vezes no ano, pelo menos 2 vezes ao ano, tem que acontecer essa reunião. Porque senão você também está errada. Porque se você botou no estatuto que iria acontecer essa reunião, faça. Débora, mas é muito difícil. Gente, a gente tem um mundo digital hoje. As pessoas podem falar com você, todo mundo, cada uma da sua casa. Praticamente todo dia eu falo com alguém, via WhatsApp, via Zoom, todo dia. E aí você vai falar para mim, poxa, eu tenho 5 pessoas, essas pessoas não são capazes de falar comigo 1 hora, uma mísera hora sobre o projeto, uma vez na semana, gente. Uma vez no ano. É complicado. E aí aquela coisa, a gente tem um estatuto, a gente tem uma lei. E não acontece por quê? É sério. É sério, eu quero que vocês pensem nisso. Não acontece por quê? Aqui a gente não falou em nenhum momento de quantidade. A gente falou que tem que ter. Mas a gente não falou de quantidade. Como eu disse, vocês fazem a quantidade que vocês quiserem. Eu sempre prefiro botar 2 pessoas na direção no mínimo, porque são 2 pessoas responsáveis. Se eu fiz uma besteira, você está aqui para assinar se eu vou fazer ou não essa besteira. Eu boto 2. Vamos lá, 2 cabeças pensam melhores do que uma. Pelo menos 2 pessoas. Então vai da sua consciência. E aí, como eu falei, você pode ter ou não o conselho fiscal, depende da sua instituição, se ela quer botar um conselho fiscal, se ela quer botar um conselho consultivo. Você pode fazer o que você quiser. Mas eu digo, você não está sozinha, porque no momento que você legalizou a instituição e você tem uma direção, e que se você tiver um conselho fiscal, se você quiser botar um conselho consultivo, tem muitas pessoas que estão com você. A diferença é que elas são omissas, que elas não são responsáveis. Ok? Então, como eu disse, deixa eu só dar uma lida aqui, gente, para ver se alguém está aqui. Boa noite, Silvana, boa noite, Ricardo, boa noite, Movimento Parque da Moura. Olá, Aparecida, tudo bem? Michele, boa noite, Nânia, Alzira, pessoa aqui também, Cláudia. Oi, Cláudia. Deixa eu ver aqui que a Cláudia que falou com a gente ontem, gente, Cláudia. Eu tô dessa forma, tem pessoas que só para colocar nome. Ninguém quer trabalhar em projeto, fica difícil. Acho que eu preciso ter pessoas na ata. Então, como eu disse aqui, pessoal, ter pessoas na...
É complicado, gente. Realmente é complicado essa situação. Então, assim, a gente começa a ter novas atitudes. Se a gente está vendo que, infelizmente, essas pessoas não estão colaborando com nada, a gente vai procurar outras pessoas, gente. Felizmente ou infelizmente, eu não sei como você quer colocar, se vai ser infeliz ou se você vai ser feliz. Mas a questão é, a gente tem que ter, no máximo possível, uma vida. A gente tem que ter. E como eu disse, no momento que essas pessoas colocam os nomes dela, eu acho que a gente tem que falar, olha só, assina um terminho aqui, ó, que você tá consciente, ciente, tá certa que vai acontecer isso aqui. E se qualquer coisa der ruim aqui, né, nem deu ruim, não, é dar ruim mesmo, você vai ter que responder por isso, tá? Aí a pessoa fala, Débora, que é isso? Não, assina aqui. Por quê? Na hora que der ruim, tá? Der ruim mesmo. Ou na hora que ficar muito bom, você joga lá na cara dela, ó. Aqui, assinado, ó. Você não assinou, filhinha? Não era para você fazer tal coisa? Arranja um jeito aí. Porque, como eu disse, ficar no bom e no melhor é legal, gente. Ficar lá na garra junto contigo é difícil. Mas o problema todas as vezes é nosso mesmo. Então a gente vai fazer o quê? Vamos ter novas atitudes. Vamos chamar pessoa para a instituição. Vamos chamar voluntários. Falei, ó, gente, tem aí, ó, aqui no Rio de Janeiro, tá, gente? Como eu falei, eu tô no Rio de Janeiro. A gente tem vários sites de voluntariados. A gente pode botar propaganda lá, publicar no Facebook, no Instagram, no nosso site. Ó, gente, tô precisando de voluntário para isso, isso, isso. Vem fazer parte você também, faça a diferença. Vocês podem botar um monte de frasezinha assim, ó, motivacional, frasezinha, ó, faz a diferença você também. Vem mudar uma vida de uma criança. Traz essas pessoas para dentro do seu projeto. E no momento quando você traz essas pessoas dentro do projeto, você vai fazer o quê? Motivar essas pessoas. Motivar essas pessoas. Cara, você é legal, porque o trabalho tá muito bom. Fica naquela, ó, namorando as pessoas mesmo, tendo aquele relacionamento de amorzinho. Débora, mas tu tá de sacanagem. Não, eu tô falando sério, gente. Eu tô falando seríssimo. Mas aí eu tô sendo falso. Não é falsidade, você vai ter que ser verdadeira. Se você quer mudar o seu projeto, seu não, se você quer mudar o projeto, se você quer mudar o projeto, se você quer fazer diferença, se você quer continuar ajudando idosos, mulheres, crianças, animais, não importa. O objetivo do seu projeto, você quer fazer realmente o seu objetivo, alcançar os resultados que você botou lá, eu quero alcançar resultados X, Y, D, você vai falar o quê? Eu preciso de pessoas. Se aquelas pessoas ali não estão me ajudando, eu vou arranjar outras. Porque na próxima eleição, eu vou ter pessoas que vai estar realmente junto comigo, que eu falar, ó, você vai estar aqui comigo, você vai estar se esforçando, você vai estar fazendo a diferença. E aí você vai ver que a pessoa vai falar, cara, tô aqui com você, eu já não estou aqui um ano contigo aqui botando raça. Claro, aí você faz o quê? Vocês que não estão fazendo nada, vaza. Porque eu quero agora a pessoa de verdade. Tu não vai poder fazer isso agora, né? Porque senão tu não vai ter ninguém de verdade. Mas assim... ninguém, nem para anotar ali na tua ata. Mas tu vai fazer isso. Vai chamando gente da comunidade ali, cara. Gente da tua comunidade, gente da, como se diz, perto de você. E não é no contexto de chamar gente, de falar assim, mas aí não tem aquela visão. Na minha comunidade, aqui no meu bairro, mas eu trato essas pessoas, já são as pessoas que eu tô atendendo. Gente, o teu bairro tem, sei lá, 4, 5 mil pessoas ali perto de você e você atende 30. Tu tá atendendo todo mundo? Não tá, cara. E como eu disse, a gente tem que ter um olhar diferenciado. Aquelas pessoas que estão ali na sua comunidade, estão ali no seu bairro, que estão ali no seu entorno, elas podem te oferecer tanta coisa que você não tá vendo. Então, assim, fala com essa galera. Vai lá, põe lá na padaria do seu João. Ó, seu João, tô precisando de voluntário, posso botar aqui chamando, botar uma propaganda aqui do projeto? O seu João vai falar, claro. Ou não, ele também pode falar, não importa, mas a gente tenta. E a gente vai chamando pessoas para trabalhar no projeto, e assim vai. A gente tem que começar de uma forma. Porque se a gente continuar do jeito que tá, a gente vai continuar do jeito que tá. A gente tem que dar o primeiro passo, entendeu? Deixa eu só mostrar para vocês aqui, só para fechar aqui, que a gente, como eu disse, em relação ao terceiro setor, pelo menos é assim que eu vejo, as leis vêm de alguma forma, vêm de algum lugar. E aí eu trouxe para vocês a lei da sociedade anônima, que fala do artigo 143. A lei, tá, gente? 6.406, de 1976, que é da sociedade anônima. Ele fala assim, a diretoria será composta por 2 ou mais diretores. Então, é por 2 ou mais diretores. Sociedade anônima, que eu falei, empresa. A gente vem de algum lugar, a nossa gestão vem de algum lugar. Então, assim,
O meu parâmetro, a minha orientação sempre vem de empresas. Então, eu trago para você a mesma coisa. Um projeto tem que ter, pelo menos, 2 pessoas na direção. Um presidente e um vice-presidente. E como eu disse, aquela 2 pessoas é por que 2 pessoas? Gente, eu tenho que ter certeza do que eu estou fazendo. E aquela pessoa que está junto comigo, ela está pensando comigo se a gente vai fazer uma coisa certa ou se a gente vai... Não é que a gente vai fazer uma coisa ilegal, tá, gente? É no sentido, se aquilo está certo, com certeza que os 2 pensaram iguais, ou, não sei, estamos na dúvida. Entendeu? Mas está nós 2 ali pensando, se vai assinar um cheque, eu e ele vamos assinar o cheque. Por quê? Somos 2. Os 2 estão tendo certeza daquela situação. Aquilo está sendo certo para nós 2. A gente está concedendo aquela situação, entendeu? Então, 2 pessoas, no mínimo, na parte da direção. E aí ele bota aqui o prazo, que eu também gosto muito desse prazo, tá? Artigo 143, só para vocês não esquecerem da Lei 6.404. Ele diz também sobre sobre o modo da substituição, o prazo da gestão, que será superior a 3 anos, permitindo a reeleição, não será superior, desculpa. Então, assim, a eleição daquela pessoa, a gestão daquela pessoa vai ser de 3 anos. Ele pode se reeleger. A gente tem esse contexto também. Não fazer projeto que, é de 10 em 10 anos. Caraca, 10 em 10 anos é coisa pra caraca. Aí tu fica 10 anos com uma pessoa que, pra você, não faz nada contigo. A gente pensa o quê? Bota prazos menores, nisso você vai captando, né? Vai estar lá falando com outras pessoas, para essas pessoas se acrescentarem no seu projeto e você, daqui a 2 anos, chamar essas pessoas para fazer parte da gestão. E como eu disse, não necessariamente precisa ser você. Você sai e deixa outras pessoas pensarem no projeto, mudarem o projeto. Ou, de repente, você pode estar ali perto, no conselho, ajudando aquelas pessoas ali. Porque aquela coisa tem que ter novas ideias, o projeto tem que andar de forma diferente. E não é dizer que você que é a culpada, não é isso que eu tô falando, tá, gente? É aquela coisa, deixar outras pessoas darem também a sua palhinha, o seu conhecimento dentro do projeto. Porque às vezes é isso que as pessoas precisam, uma renovação que você não tá conseguindo ver e outras pessoas que podem estar ali, passando naquele momento, vendo tudo, porque às vezes a gente não deixa as pessoas verem tudo no nosso projeto. Ela fala o quê? Olha, vamos mudar algumas coisas aqui que dá para acontecer. E se a gente às vezes não falar isso com o nosso voluntário, de dar essa possibilidade dele dar uma palhinha, uma opinião, uma ideia pra gente, a gente fica o quê? Sempre na mesma. Entendeu? Então, assim, dei essas 2 leis para você, tá, gente? O Código Civil e a lei da Sociedade Anônima em relação ao artigo 43, só para vocês terem uma noção de, no mínimo, 2 pessoas na nossa direção. E como eu falei, a gente também pode ver no Código Civil em relação... acho que é no Código Civil mesmo, gente, mas depois eu confiro aqui, que é em relação também ao nosso Conselho Fiscal. Como eu disse, eu acho legal ter um Conselho Fiscal para estar fiscalizando. E como eu disse, alguns momentos, não obrigatoriamente, mas tem alguns projetos, editais, vamos dizer assim, que as pessoas ficam tendo mais credibilidade quando tem a direção e tem um Conselho Fiscal que fica fiscalizando esse projeto. Então, assim, mas tem que ter, tá, gente? Não tem que ser como eu falei. Tem, porém a gente nunca faz. Aí fica difícil. A gente tem que seguir, porque às vezes acaba sendo nossa omissão também. A falta da nossa responsabilidade, o projeto trabalhar de forma correta. Então, vamos começar a fazer isso hoje. Vamos ler nosso estatuto, vamos ver como está, conversa com essas pessoas, falem com as pessoas que estão no seu projeto. Se não podem participar, fala com essas pessoas adiantadas. Olha, fulano e Beltrano, nós 5 que fazemos parte da direção, pelo menos uma vez na semana, vamos conversar. Sei lá, 8 horas da noite, 3 horas da tarde, vamos conversar, dá uma opinião. Não deixa eu fazer tudo sozinha, porque eu tô muito cansada. Eu preciso de vocês. E vocês não precisam ver o projeto não, gente. Dá para vocês fazerem de casa. Entendeu? Como eu disse, a gente trabalha remotamente. A gente não precisa ir ao projeto. Mas faça essas pessoas trabalhar com vocês. Não faça tudo sozinho, porque é complicado. E aquela coisa, de repente o teu projeto não tá fluindo por causa disso. Porque você tá pensando sozinha. As suas ideias são únicas. E aquela coisa, para mim tudo tá certo. Desculpa. Se eu não tenho uma pessoa que me deu outra opinião, que me deu outras ideias, o que eu tô pensando tá ótimo. Entendeu? E eu preciso de ajuda. Eu preciso que vocês mostrem para mim outros caminhos a seguir. E a gente precisa disso. Entendeu? Então fale com essas pessoas. E como eu disse, a lei tá aí em relação a gente pensar no nosso estatuto. Tem vários estatutos na internet, a gente pode ver. E mais uma vez eu digo para vocês,
Vamos... não sei, Débora, como está meu estatuto. Olhe seu estatuto, vê como está a situação, vê se você tem um conselho fiscal, tenta fazer uma reunião, mesmo que seja, como se fala, remotamente com essas pessoas. Tenta. A gente tenta, gente. A gente não obriga. Mas acho que se a gente começar a falar com essas pessoas que a gente precisa delas, eu acho que elas começam a ter mais noção que realmente a gente precisa dela. A gente deixou elas de lado e elas ficam de lado. Mas se a gente chegar perto e falar, cara, eu preciso, insistir um pouco com essas pessoas, eu acredito que elas vão começar a falar, caraca, é verdade. Ela tá fazendo tudo sozinha. Eu acho que elas vão ter consciência da situação. Ok? Então, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, gente. Michele, o problema dela é que para trocar o pessoal que não quer ajudar de verdade, temos que pagar para trocar, pois nada modifica, Não, sim. Então, assim, Michele está falando aqui para trocar as pessoas, precisa de um custo. Realmente, precisa de um custo, mas o que eu estou dizendo? Se nesse momento a gente não pode fazer isso, a gente tem um período para trocar essas pessoas, como eu disse. Gente, sumiu a palavra. O prazo, né, que a gente tem dessas pessoas, eu acredito que dentro do projeto é de 2, 3 anos. Então, assim, nesses 2 anos, a gente já vai ficar com essas pessoas. E na hora de trocar o estatuto, obrigatoriamente você vai ter que trocar a ata, na verdade, que vai durar, porque a eleição é de 2 em 2 anos, esse tipo de coisa, de 3 em 3. E assim, nesse momento você vai ter que insistir essas pessoas para elas te ajudarem em alguma coisa. E como eu disse, alguma coisa que seja remota. Elas não precisam ver o projeto, mas você vai dar uma coisa que pelo menos te alivie. E dá uma coisa que tenha um prazo maior. Entendeu? Não fala assim, olha, fulana, que não faz nunca nada pra ninguém, eu preciso de uma coisa pra sexta-feira. Óbvio que ela não vai fazer pra sexta-feira, isso é óbvio. Ela vai te deixar na pista, tu ainda vai se ferrar. Então você vai fazer o quê? Fulaninha, eu preciso de ajuda, eu preciso de fazer tal coisa, vê isso aqui pra mim, por favor, é só pra daqui a 15 dias. E aquela coisa, insiste. E aí você manda e-mail pra direção, que vocês são da direção, vocês mandam, poxa, fulana de tal, manda pras pessoas. E assim, é chato, realmente é chato, é muito chato. Mas a questão é, você não assinou um documento dizendo que você vai participar do projeto junto comigo? Então, aquela galera que está ali da direção, você vai falar, mandar um e-mail para as pessoas. Fulano de tal, eu estou muito cansada, minha família tá não sei o quê, eu estou ficando doente, eu estou não sei o que lá, eu preciso de uma ajuda de vocês, pelo menos nesse momento. Aí você vai falar, desabafa para as pessoas e fala, eu preciso que façam isso. Não precisam vir instituição, gente. Vocês podem fazer de casa, bababá. Manda um e-mail, gente. As pessoas, na hora que você fala, aí tu pode falar para mim assim, mas já sabem, Débora, sabem porque você fala. Escreve. É sério, gente, escreve. Escreve para a pessoa com cópia com as outras pessoas da direção, tá, gente? Não é da instituição toda, não. Da direção, aquela sua equipe que falou contigo, eu vou fazer com você. Escreve para as pessoas e todo mundo vai ler. E aí, o sentido que todas elas vão ler, ou todos eles vão ler, se tiver uma ali no meio, a pessoa fala, caraca, cara, fulana tá fazendo tudo sozinha, de verdade. E aí a consciência vem. Por quê? O Ricardo fala contigo. Você fala com a Fernanda fala com... Você fala com a Fernanda. Você fala com as pessoas separadas. Fala com todo mundo junto. Por e-mail. Fala. Porque aí, quando você mandar por e-mail e todo mundo vê que na consciência de cada um fulano deve estar ajudando. Beltrano deve estar ajudando. Beltrano também deve estar ajudando. Mas no final das contas, ninguém está ajudando. E você pode jogar isso. Poxa, eu achei que a gente estava em equipe, eu achei que vocês estavam aqui para colaborar, eu preciso da ajuda de vocês, tá ficando difícil. Olha o quanta coisa a gente está fazendo de legal no projeto, e a gente pode fazer muito mais se vocês colaborarem. Manda um e-mail para todo mundo, para todos eles lerem mesmo, que aí você vai falar, isso é um toque de que você está pedindo ajuda. E eles praticamente falaram para você no momento que falaram, eu vou te ajudar lá na frente. Eles falaram, vou te ajudar, vou te dar um apoio. Mas a parada foi, vou te dar o apoio, você deixou eles não fazerem nada, e aí o negócio passou. E agora não, agora você vai pedir. Gente, deixa eu só falar isso aqui rapidinho, porque como sempre eu falo pra caramba, tá indo embora. Se você fizer pela Defensoria Pública, não tem custo. Sim, então assim, a Cláudia está falando aqui pela Defensoria Pública, mas pela Defensoria Pública tem um tempo, e aí dependendo da situação das pessoas, pode demorar um pouquinho mais. Gente, vai embora! Deixa eu falar aqui pra vocês, gente. Aqui no Instagram, como sempre, eu falo pra caraca, acabou o tempo do Instagram.
Mas aí, como a Cláudia falou aqui para você, Michele, a defensoria vocês podem fazer gratuitamente, que eu até falei uma vez para vocês. Deixa eu ver que desfocou aqui, gente. E aí, a defensoria faz gratuitamente. Vocês podem ir pedir a defensoria pública. Eu já até falei isso uma vez aqui numa live, que vocês podem pedir. Só que a questão é, tem um tempo. Não vai ficar igualzinho a gente faz quando a gente paga. 2 semanas depois a gente tem o nosso estatuto. Vai passar, vai para análise, ver se realmente o seu projeto não vai poder pagar. Lá, demora uns 3, 4 meses. Mas aí a questão é, se você não tem ajuda, sem ser a tua equipe da direção ali, a gente tem que saber também se você quer entrar na defensoria e não ter outras pessoas para te ajudar, a gente tem essa questão também. E toda essa questão, como eu disse, você tirar as pessoas que estão junto com você da direção hoje, tem aquela questão, você não falou, por que você não falou antes? Foi essa coisa que eu estou falando para vocês agora. A gente tem a possibilidade de falar para todo mundo com e-mail. E todo mundo está ciente do que está acontecendo. Então, assim, antes de você tomar uma atitude realmente de falar, vou tirar todo mundo do estatuto, todo mundo da ata, não quero mais ninguém, a questão é, você vai ter outras pessoas para colocar? Mesmo que seja de graça? Tem essa questão, que é muito importante. Então, antes da gente fazer qualquer ação, a gente tem que pensar 2, 3, 4 vezes. E ver o que a gente pode fazer. Porque a gente pode estar pensando em fazer uma ação logo com a emoção, e a razão da gente fica para trás e a gente pode perder mais do que a gente já não tinha. Então, a gente tem que pensar nesse contexto. Então, assim, eu faria dessa forma. Mandaria um e-mail para toda a direção, essa equipe que eu tenho que me ajuda, que não me ajuda, na verdade, me deixa sozinha, e mandaria para todo mundo para dizer, olha, eu falo sempre com vocês, mas como eu disse, eu falo com cada um uma vez. Eu não falo com todos eles juntos. E eu vou falar por e-mail. Eu vou deixar registrado ali, 1, 2, 3 vezes. Na 4ª vez eu tomo uma atitude maior. Entendeu? Porque eu falei eu escrevi 2 e escrevi 3. Eu deixei registrado. E no momento, como eu disse para vocês, quando a gente registra, aí já era. Aí a consequência vai vir dessa forma. Eu vou excluir todo mundo da direção. Mas a questão é, vou excluir todo mundo da direção, a gente tem a nossa Assembleia Geral, que vai falar por que vai excluir, por que vai acontecer isso. Se essas pessoas que estão junto, se estão ali voluntárias, outras pessoas que não sabem o que está acontecendo, aí a situação vai ficar pior ainda, que as pessoas vão falar, mas eu sou praticamente vítima, ela que é nojenta, ela que é não sei o que lá. Então a gente tem que levantar várias hipóteses antes da gente ter essa atitude. Ok, Michele? Ricardo perguntou aqui, Débora, para dar certo o projeto, não é preciso entre voluntários e gestores no mínimo de troca de troca certa de potência de ambas as partes? Então, tudo que a gente fazer, Ricardo, que a gente tem ali dentro do nosso projeto, é preciso a gente ter um diálogo, é preciso a gente ter umas regras ali, é preciso a gente estar comunicando, é preciso a gente estar fazendo tudo em equipe, esse tipo de coisa. Então, assim, para qualquer coisa dar certo, na verdade, a gente tem que ter um diálogo. Para qualquer coisa dar certo, as duas partes têm que estar aceitando. É como se fosse um contrato, entendeu? A gente, de certo modo, no momento que a gente fala que a gente vai chamar uma pessoa para fazer parte da nossa direção, ela está aceitando. Ela está assumindo uma responsabilidade. É a mesma coisa, quando um voluntário vai para o seu projeto, ele está assumindo uma responsabilidade. Agora, se aquela pessoa não é responsável, não, aí a gente faz aquela coisa. Desculpa, você não está conforme você disse que ia fazer, conforme as regras que estão aqui no estatuto, você não está assumindo essas regras, você não fez esse tipo de coisa, entendeu? Então, assim, é ambas as partes. Ninguém faz nada obrigado, entendeu? Ninguém faz nada obrigado. A questão, como eu disse aqui, o que vocês estão fazendo? Por que essas pessoas não estão aceitando, vocês estão aceitando essa situação e essas pessoas estão fazendo isso com vocês? A gente também tem que levantar esses pontos também, entendeu? Isso é interessante, pois tive um problema com o meu tesoureiro e estou aguardando para trocar ele, pois já está vencendo os 4 anos de participação dele no estatuto. Por isso que eu falo, por isso que é bom a gente ter o estatuto curto,
Mas, como eu disse, se a gente teve um problema, como você teve com o seu tesoureiro, a gente tem essa questão de falar o que está acontecendo com o projeto, e por isso que eu falo que a gente tem que ter um diálogo muito bom com os nossos voluntários e dentro do nosso projeto num todo. Porque é aquela coisa, a pessoa pode se fazer de vítima. A pessoa, você pode falar milhões de vezes com aquela pessoa, e a pessoa vai falar, vai ficar com aquela cara, tá bom, entrando por um lado, sai por outro. Aí a gente já vê que ela não tá assumindo a sua responsabilidade. Ela não tá fazendo as coisas de forma correta, ela não tá sendo íntegra com o projeto. E aí a questão toda é só vocês dois ali. Ó. E aí no momento de você tomar uma atitude que vai fazer para toda a instituição, aquela pessoa pode falar, mas eu nunca tive culpa disso. Quem fez tudo foi ela. Eu sou vítima da situação. E aí quem sai errado? Você. Então, antes que você saia como errado, a gente tem, como eu falei, a gente tem que se prevenir. A gente sempre tem que estar calçado. A gente tem que estar um passo à frente a qualquer crise que a gente vai ter no nosso projeto. E as crises, por exemplo, é esse tipo de coisa. O nosso voluntário não fala com a gente, a nossa direção, a nossa vice-direção, as pessoas se afastaram do nosso projeto e a gente vai estar calçado. Por quê? Porque a gente vai fazer determinadas ações. E uma das ações que eu estou falando é essa. Ó, fez besteira? Direção, aconteceu isso. Fez a segunda besteira? Direção, aconteceu isso. Pô, gente, isso aqui não tá dando certo, tá prejudicando o projeto. No terceiro momento, que nada foi resolvido, o projeto todo vai saber. Ó, gente, aconteceu isso, a gente houve um problema, vocês estão trabalhando com a gente, vocês sabem sobre a situação do projeto, e a gente teve um erro sobre uma situação, vocês não falam o nome de ninguém. Não fala, para não ficar mal para a pessoa. Aconteceu um erro disso, e a questão é, fica entre linhas quem teve o erro, porque a pessoa que é responsável, entendeu? E, gente, desculpa, Débora, mas não se bota nome nos bois. Gente, responsabilidade é responsabilidade. Não quer dizer que, só por você estar num projeto social, que essas pessoas não podem falar de, coitada. Aí, mais uma vez, a gente sai do projeto social, que é o nosso mundo paralelo, e vai para o mundo real das empresas. Se você cometer um erro na empresa, o seu diretor vai te chamar. Olha só, aconteceu isso, você prejudicou o valor da empresa, você prejudicou o valor, não sei o que lá, você prejudicou tal coisa disso. E aí a pessoa fala, pô, desculpa, foi mal, não vou fazer de novo. O cara vai cometer o erro. Só que o problema todo dependendo do erro que essa pessoa cometer, vai estar afetando todo mundo. E aí, quando afetou todo mundo, a pessoa, o superior vai fazer o quê? Vou comentar para todo mundo. E ele não vai comentar quem fez. Ele vai comentar a situação que aconteceu. E as pessoas em si vão logo, porra, fulano fez uma besteira. E dependendo do jeito que você falar, vai ser uma besteira grave ou vai ser uma besteira fraquinha que pode acontecer nada, entendeu? Mas as pessoas já vão ficar, poxa, ele deu mole, aconteceu isso. As pessoas vão começar a notar algumas situações. E essas situações, as pessoas vão ver que aquele ser maravilhoso, de repente, não é tão bom como parece que ele é. Mas a questão é, a gente não pode, tá? A gente não pode fazer a caveira daquela pessoa. A gente tem que falar a verdade o tempo todo do projeto. A gente não pode prejudicar ninguém, mas a gente tem que falar a verdade para aquela questão. A gente não pode sair prejudicado, nem o projeto. A gente sempre tem que pensar nisso. O projeto, gente, ele é fundamental. Ele está fazendo a diferença na vida das pessoas. Mas não é porque está fazendo a vida nas pessoas que tem que prejudicar 1, 2 e 3. Ou todo mundo sai prejudicado, ou todo mundo se dá bem. Pelo menos essa é a minha visão. Ok? Então, gente, é isso que eu queria falar para vocês. Não esquece dessas 2 leis que eu falei para vocês, que tem relação à nossa direção, que tem relação ao nosso estatuto, ok? E não esquece que amanhã a gente vai ter a nossa última live da semana, tá? Última live da semana, às 8 horas da noite, e eu espero todos vocês aqui. Gente, muito obrigada pela presença de todos. Até amanhã e boa noite. Tchau, tchau.